Como é possível para um estrangeiro falar sobre o Brasil? E por que um estrangeiro falaria sobre o Brasil? Porque de uma forma é um pouco de atitude de kamikaze. Porque por sua dimensão e complexidade desse país, para poder falar objetivamente sobre ele, tem que ser um antropólogo, tem que ter um conhecimento gigantesco mesmo. Agora, eu, como estrangeira, talvez tomo uma atitude kamikaze, que eu já enfrentei muitas vezes, né, de dizer a minha opinião. E é um pouco perigoso para um estrangeiro dizer qualquer coisa, ruim ou bom, porque se dizer bom, isso quer dizer que esse estrangeiro não conhece o país, só vê as coisas superficiais, só vê os clichês, não entende o nosso sofrimento, não sabe de nada. Se tiver a coragem maluco de dizer sobre as coisas boas, então como vem esse gringo de falar mal do nosso país? Não entende de nada e vem daquele mundo, né, no caso de estrangeiro de que vem de um país ou continente mais desenvolvido, de vem daquele mundo, daquela vida boa e não entende como as coisas acontecem aqui. Eu acho que isso é uma atitude geral, provavelmente de pessoas de qualquer país, principalmente se for um país um pouco menos desenvolvido. Eu me lembro que na Hungria também, na época antes de vir para cá, Hungria, ou Budapeste principalmente, hoje é extremamente multicultural e Budapeste, como qualquer cidade capital badalada da Europa, hoje virou muito mais internacional e também perdeu um pouco a característica húngaro dele. Mas eu me lembro na época, quando eu morei lá ainda, era uma curiosidade, novidade a chegada de estrangeiros, o começo de turismo, que hoje está bombando, né, lá o turismo, mas os estrangeiros que foram para lá morar, trabalhar e conheceram Budapeste, que não era como o de hoje. Eu estou dizendo meus exemplos vamos dizer, de 10, um pouquinho mais antes. E é muito maluco, porque hoje, em 2019, eu vou falar um pouco, tentar falar sobre, vamos dizer, uma década, mas tentando resumir ou entender ou olhar para trás nos 8 anos que eu passei aqui. Mas como com a internet hoje está tudo tão acelerado, eu pensando aqui como que eu vou poder resumir e juntar toda a informação, me parece que eu já estou falando de coisas super antigas, do século anterior, muitas antigas, e não é. Só que como tudo é muito devorado, muito mastigado muito rápido e até eu não sei se a minha comparação talvez um pouco bruto, mas a gente, como fast food, come rápido e vomita tudo rápido, a informação, a vivência e tudo. E isso é a minha dúvida também, porque eu não sei o quanto o mundo hoje em dia sabe sobre o Brasil. Esse ano, infelizmente, né, a fama do Brasil não é bom. Mas com a Copa e a Olimpíada e principalmente com a internet, o Brasil realmente ficou mais presente na atualidade, nas notícias. Mas vamos dizer, uns 10 anos atrás, quase nenhuma notícia chegou sobre o Brasil.
eu não me lembro. E também a gente não estava tão ligada, não estava tão viciada à internet, a notícias, não era bombado tanto de informações também como hoje. E para voltar para aquela comparação que eu quis dizer, a Hungria também tem que saber que a Europa também tem partes diferentes. Tem partes mais ricos, mais pobres, menos desenvolvidos. E o leste europeu é como... Eu não sei se é uma comparação bruta, mas é um pouco como aqui, com todo o seu preconceito, como considerado o Nordeste, né? E com todo o preconceito. E a Europa, o leste europeu também, hoje talvez menos, mas eu não sei tanto, eu não moro lá. E hoje a radicalização, o nacionalismo está muito forte lá também, mas como com a internet o mundo expandiu, os continentes viraram uns lugares um pouco menorzinhos também. Ou talvez eu agora que eu moro aqui no Brasil, eu percebi o quanto o mundo é grande, talvez eu vejo isso. Eu não sei se realmente expandiu a visão das pessoas que ficaram, aqueles que não viajaram tanto, não moravam em outras realidades. Eu acredito, né, que temos somos mais expostos para notícias. Então eu sei que a minha mãe diz sempre que tem notícias, muitas notícias até sobre o Brasil, certas coisas. E se eu vejo no internet, se eu leio o Guardian no inglês, ou eu vejo sites húngaros, com uma velocidade. Pode acontecer que notícias, acontecimentos daqui, naquele site inglês aparecem no mesmo dia, ou do húngaro no dia seguinte. Então a atualização é muito maior hoje do que era antigamente. Mas eu não sei de que forma, apesar de ter informações, de que forma realmente a gente sabe, entende, consegue perceber a complexidade de um mundo diferente, tão diferente. Eu, por exemplo, hoje já sei na minha cabeça que o planeta é gigante, os continentes são muito grandes, a Europa tem um continente pequeno, e tudo de repente assim abriu a porta para o mundo. E eu falando sobre isso até, e sinto que me devora assim a dimensão do mundo, o que com a internet parece que virou tudo acessível e a gente sabe hoje tudo, mas eu não sei se a gente realmente percebe, consegue entender. Então, e naquela época, 10 anos, um pouco mais para trás, na Hungria também a gente vivia aquela coisa que o mundo está começando a conhecer a Hungria, porque ninguém sabia de nada, até europeus não sabiam onde estava a Hungria, mesmo se o país entrou na União Europeia, ninguém sabia de nada, ou tinha um preconceito gigantesco de uma fama horrível, a mulher húngara, né, os húngaros, os romenos, o povo lá dos países da ex-Yugoslávia e tudo isso. E para né, francês, inglês, era tudo a mesma coisa. Não... E a gente também tinha esse como é que é? Esse complexo vira-lata. Então, que né, tudo que o do West é melhor, os Estados Unidos, a gente, todo mundo babando da mesma forma nisso, e tendo uma autoestima um pouco distorcida.
Então, se alguém de fora, um francês, ou alguém disse que, uau, coisas daqui de vocês são legais, a gente desacreditou um pouquinho, mas ficou super grato e eu com isso, na verdade, o meu olhar antes, bem antes que realmente a fama da Hungria ou de Budapeste ficou mundial, eu me ajudou de construir uma autoimagem muito mais saudável e com o olhar dos estrangeiros, eu comecei a turistar também em Budapeste, mesmo morando lá já, sei lá, por 5, 8 anos, porque eu também em Budapeste só estudei e, e depois eu trabalhei, morei lá 10 anos e, e eu achei muito interessante e muito construtivo a opinião boa dos estrangeiros. E também a gente, claro, se era, eu pessoalmente, eu sempre gostei de ver objetivamente. Então, se tinha um estrangeiro que tinha certa opinião certa, uma crítica certa, eu dei valor, credibilidade. E agora, se era uma coisa de superioridade, de criticar, de falar mal, aquele me deixou com raiva também, mas com a nossa complexidade e inferioridade, né? O complexo de inferioridade, talvez damos um valor maior à crítica que deveríamos. Então, isso não é nada novidade. Agora, eu me lembro que morando lá, e já conheci e trabalhei com brasileiros, tinha uma coisa um pouco bipolar que muitas vezes não entendíamos com outros húngaros ou europeus, ou a relação do brasileiro com o seu próprio país, porque era como, né, a mentalidade brasileira. Ou falava muito mal, ou, ou falava com muito afeto, até, até muito exagerado. Se era. Então, se a pessoa que falava muito mal sobre o país e só desprezava, que lá é tudo horrível, às vezes me deixou com muita raiva. Esses brasileiros europeus que falaram só mal sobre o Brasil, mas quando era Copa, então bateu todo mundo peito, né? E sou brasileiro e tudo, e isso. Mas, como eu disse, isso aconteceu, pelo exemplo que eu conheço, com o húngaro também. E claro, nós que temos o direito de falar sobre a nossa cultura, sobre o nosso país, pois nós que conhecemos melhor. E uma pessoa de fora, não tanto. Agora, essa atitude também não é certo e não é saudável dessa defesa ou de ficar ofendido. E aqui isso é muito forte. Aqui é muito forte também. Eu não sei o quanto mudou a relação do Brasil com inda e vinda de pessoas de outros países. Claro, sabemos, né, da crise da Venezuela hoje, que isso afeta, que vem muita gente. Eu me lembro na época disseram que via muita gente do Haiti, depois o terremoto, que tem muito boliviano também, e africano, então, tem uma coisa também que eu tinha que enfrentar aqui no Brasil muito, muito forte, que a gente compartilha a nossa opinião e conversar, falar, tentar entender, ter papo sobre o mundo é uma necessidade básica do humano, né? Esse que nos diferencia do mundo dos animais. E a gente sempre conversava muito sobre o mundo, sempre compartilhou opinião. E aqui que eu percebi que
porque naquela época do meu mundo, com outros húngaros ou aparentemente até com outros europeus, a gente tinha, parece que uma visão um pouco mais homogênea, assim. Nós concordamos em muitas coisas, porque vimos a vida da mesma perspectiva, do mesmo ponto de vista. Agora, chegando aqui, isso é muito sufocante, porque realmente aqui tem muitas realidades diferentes, muitos pontos de vista diferentes, tudo é muito relativo e o leque é muito maior pela diversidade cultural, racial, social, uma história diferente, um continente diferente, um passado muito diferente. Mas tem certas verdades objetivos. E isso era muito difícil. Eu não sei se porque eu sou mulher, ou estrangeira, europeia e tudo, mas e até hoje eu enfrento isso. De qualquer coisa eu digo, eu raramente encontro ou tenho a oportunidade de ter uma discussão construtiva, porque geralmente tudo que eu digo é errado. E isso é difícil, porque a gente se questiona o tempo todo depois e perde a vontade de até pensar. E, claro, compartilhar e chegar. Porque o francês gosta muito de. Eu convivi muito com eles, gosta muito de conversar, de falar, de provocar, de dar pontos de vista diferentes e vamos analisar, vamos ver e tudo. E o europeu que tem também aqui esse ponto de vista de vira-lata também, que é bem forte, muitos se ofendem e consideram uma opinião que talvez seja uma coisa super inocente, com a menor intenção de criticar, ofensivo, ou consideram um ataque. E nesse sentido, não é fácil, e como eu comecei essa sessão, agora esses, nem sei de quantos minutos, eu pensei que eu vou falar 10 minutos, mas agora é um pouco mais. Como um estrangeiro possa ter a coragem de se declarar sobre o Brasil, de falar sobre o Brasil. E eu, talvez todo mundo quer. Vou cortar. E eu penso que talvez, depois de 8 anos, e com essa frenética vontade de entender e sempre observando muito, tentar entender as relações, os motivos, o que tem atrás, e com toda essa crítica que é um motivo depois de um tempo que você não entende, você não é daqui, você vem do país mais desenvolvido, você é mais privilegiada, que é muito sufocante. Isso também dá vontade, mas eu vou querer entender. E para mim, provavelmente, ou qualquer um que chega ao ponto de decidir de ir para um outro lugar, a necessidade básica de fazer parte, de se encaixar. Que apesar do fato de o mundo hoje é muito misturado e continua da mesma forma, a gente migra. O mundo nasceu assim. O Brasil é fruto de imigração. Os Estados Unidos, a Hungria, a Europa. A gente mistura. Claro, hoje, né, 2000 atrás, não era que uma mulher sozinha foi pro ou esses fatos de uma coisa mais solidária, os nômades
solitários que tem hoje também. Então, não é uma migração de grandes massas que acontece hoje, sim, acontece hoje, que são os refugiados forçados de sair por guerra e tudo que era antigamente geralmente o caso. E hoje nós que temos o privilégio, eu também, de decidir, de poder escolher de ir para um outro país, mas agora nesse caso tem o perigo e tem o risco de não dar certo e tem o risco de, como é uma aventura solitária, de ficar sozinha com todo o lado desafiador, com todos os seus problemas. E eu não sei de que ponto, ou se eu consigo compartilhar, ou se a gente entende com o brasileiro que mora em Singapura, o americano que mora em Japão, o húngaro que mora nos Estados Unidos. Tem certos aspectos, né, similares, mas cada um vive assim, de acordo com a receita dele, com o background, bagagem da cultura dele, vivendo naquela cultura. Então, não temos essa história como a migração italiana ou a escravidão que tem uma memória, tem algo coletivo. Hoje, nem sei, eu estou sentado aqui, eu tento repassar uma experiência até moderna, que não tem ainda definição. Nós, quem somos nós? Quem sou eu? Sou um imigrante, sou expatriada, sou uma pessoa de outra cultura que, né, eu tenho o meio legal de documentação, isso para ficar, mas será que a sociedade me aceita? Será que eu consigo me encaixar? Será que eu consigo ter aquele emprego, por exemplo, que é a minha cara, de acordo com a minha educação, minha experiência de vida, de tudo. Será que eu vou conseguir ter paz, ter a vida íntegra nesse mundo novo? Isso, nós somos algo, não sei, uma sociedade além das sociedades, e nem a sociedade, porque somos, nem sei, aliens, que vivem num mundo paralelo e esse, né, é o nosso destino. Claro, ninguém escolheu para sofrer e ninguém escolheu para passar em dificuldades e muitos nós tem gente que desiste. Ou tem gente que é esperto o suficiente de dizer, ok, não vou sofrer mais e eu não vou forçar mais aquilo que aparentemente não dá certo. E tem gente que fica preso no novo e fica naquilo para o resto da vida. Agora, se continua feliz, vai ficar feliz ou não, já é outra questão. Também outra questão, qual é a visão que a gente passa, né, para aqueles que deixamos para trás. Também é uma imagem que força em nós de, se você já deixou o seu país atrás, a sua pátria atrás, então vá. Isso é um outro assunto que dá para falar por muito tempo e é preciso é preciso encontrar as pessoas com a experiência similar para conseguir compartilhar, porque realmente gera essa isolação e no final as pessoas vivem a vida na sombra, de uma forma, um pouquinho. Então, de novo, eu não tenho muita coisa, na próxima eu vou falar.
Fica a pergunta: de onde tira um estrangeiro o direito de falar sobre o Brasil e por que queira falar sobre o Brasil e por que queira entender? No meu caso, eu acho que, como minha história pessoal, eu já nasci em um lugar sendo uma pessoa fora, não pertencendo àquela comunidade, àquela etnia. Então, a minha história pessoal é a busca pessoal de fazer parte de... essa palavra agora esqueci. Belong. Pertencer. E não sei, eu acho que eu botei na minha cabeça com toda a mudança na minha vida, agora talvez, ok, agora vou parar e agora vou deixar raízes crescer aqui. Eu não sei, era uma coisa talvez kamikaze, escolhendo o país mais complexo, mais complexo, vamos usar essa palavra, porque eu pensando que, bom, investir toda a energia para entender, para aprender a viver aqui, só que agora tá tudo virou de cabeça para baixo, tudo mudou, o mundo tá um caos. E ok, que agora eu aprendi a vida daqui, eu tô entendendo, mas o que eu aprendi agora, de uma forma talvez pode ir pro lixo, porque nesse momento não sei o que fazer com isso, porque tá tudo diferente e então, no meu caso, a minha necessidade para entender e agora também tentar falar era isso. Eu decidi, ok, escolhi Brasil como minha casa, como minha pátria, minha nação. Talvez não vai ser o caso, talvez isso, no meu caso, dessa pessoa aqui, pessoalmente, não é o caso, talvez o destino de ser, de não poder ter raízes, que é muito triste de uma forma, ou ser, ou assumir esse status que é mais glamuroso, soa mais glamuroso, cidadão do mundo. Mas isso, esse tudo, a filosofia e entender no macro o que é o Brasil, vamos começar com isso. E as anotações que iam me ajudar, vou nos próximos. Viajei de novo e sempre fico feliz com as reações das pessoas nessa roda nossa, até com muita inveja da linguagem muito bonita de várias pessoas. Eu já pensei de uma vez que eu precisaria 30 assistentes para poder fazer tudo aquilo que eu quero. Uma vez eu vou fazer isso, de fazer um almanac, uma coleção da palavra das pessoas, dos comentários de muitos. Porque vocês acho que precisam ouvir de uma vez a sua própria palavra, a sua própria opinião. Com quanto amor vocês conseguem, amor honesto e verdadeiro, vocês também conseguem falar sobre a vida daqui. E é bom ter um espelho que mostra a coisa boa, não falsa, boa, mas a verdadeira boa, que tá em nós e em vocês também. Então, vou pouco a pouco estruturando aqui e ganhando também mais vida, vitalidade, e vamos resgatar esse amor